Bom dia a todos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para um vídeo muito importante aí, né? E eu acho que esse aqui é um dos mais importantes do canal. Vamos colocar aí no top 10, né? E eu queria falar para vocês de uma matéria que surgiu na BBC News, tá bom? Então aí, mainstream, né? Internacional, tá traduzido aqui para vocês. E vamos falar aí sobre esse tema tão importante que é o tarifaço de Donald Trump. As tarifas impostas por ele, né, a todas as nações do mundo, e praticamente quase todas, né? E aí a matéria aqui, ó, eles estão acompanhando ao vivo na BBC News, e aí é o seguinte, os mercados asiáticos caem na abertura enquanto o mundo lida com tarifas. Primeira coisa, vamos falar de um resumo aqui, tá? As ações no Japão e na Coreia caíram no início do pregão, enquanto tarifas do presidente Trump continuam a causar impacto nos mercados mundo afora. Anteriormente, os futuros de mercado de ações também caíram acentuadamente, indicando que as ações de Wall Street cairão quando abrirem na segunda. O que tudo isso quer dizer, né? Mas eu quero falar para vocês, olha só, os futuros de Dow Jones Industrial Average caíram 3,8%, 1.500 pontos. O Nasdaq, o S&P 4,3% e o Nasdaq 5,2%, que é onde está as grandes empresas de tecnologia. Está derretendo as bolsas, né? Porque tá tendo, eles estão chamando de sell-off, né? O sell-off é aquilo quando há muita venda massiva de ativos por causa de medo. Trump disse, olha, tarifas são uma coisa linda de se ver, principalmente pelo efeito, e o que eu vou falar para vocês aqui é algo impactante. Porque, irmãos, o grande aguilhão do mundo que conduz as nações é a economia. O sistema econômico mundial, isso é o que importa. E o que está doendo nas pessoas hoje? O que o mundo inteiro está reclamando hoje? Preços altos, né? Aqui no Brasil não se fala, né? Além do mundo lá fora tá difícil, aqui a gente tem ainda um governo que quanto mais puder tirar do povo, mais ele vai tirar. Em seus últimos comentários, o presidente Trump insistiu que a recém-imposta lei americana está funcionando, descrevendo-a como uma coisa linda de se ver. Em um post no Truth Social, ele descreveu: temos enormes déficits financeiros com a China, a União Europeia e muitos outros. A única maneira de curar esse problema é com tarifas que agora estão trazendo dezenas de bilhões de dólares para os Estados Unidos. Óbvio, muito dólar fugindo e voltando para os Estados Unidos. Porque quando o povo está com medo, as pessoas buscam ativos seguros. E o mais seguro deles ainda é o dólar, tá bom? Mas não só por isso. Agora, além disso, né, os mercados asiáticos, a China está em colapso, porque o Trump ele deu um golpe tão certeiro na China dessa vez que não dá para descrever. O Netanyahu está lá agora conversando para fazer acordo com o Trump na área comercial, mas mais do que isso, né, irmãos? Até agora, tá bom? Até agora, ao que parece, 50 nações entraram em contato com o Donald Trump para buscar um acordo. Tá bom? Onde? Vamos lá. Aqui eu postei algumas coisas aqui para vocês. Urgente, tá? O informante diz que o Jim Cramer emite um severo aviso de uma possível segunda-feira negra no mercado devido às novas políticas tarifárias de Trump. Se Trump não entrar em contato com esses países e empresas, o cenário de 87 é mais provável. É só por medo. Medo e medo e medo. O Trump não é um homem burro, tá bom? Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Muita queda, mas eu queria falar para vocês de umas coisas muito importantes. O Jason, ele fez umas publicações daquilo que a gente fala também, né? E ele fez uma coisa interessante. Olha só, parece que desta vez o Trump ganhou. Parece que já há mais países buscando acordos tarifários com o Trump do que prometendo retalhar. Quem está mais inclinado a isso aí é a China e a União Europeia, mas países asiáticos, a Índia, a Malásia já estão buscando negociar. O Netanyahu de Israel, inclusive, foi para lá para isso, apesar de ser um país não tão relevante. Mas olha só, se as tarifas de Trump derem certo, a julgar por mais de 50 nações que estão buscando negociação, nós veremos um processo deflacionário mundial. É isso mesmo, nós vamos ver o preço das coisas vão cair, e já começaram a cair. Por quê? Eu falei para vocês no vídeo passado e no short passado. Essa ação do Trump de impor tarifa para o mundo inteiro fez o barril de petróleo cair para menos de 60 dólares o barril do Brent. Isso é algo que a gente não vê desde 2021. Em anos, o petróleo não ficava tão baixo. O Trump está fazendo pressão agora no Powell, do Federal Reserve, para que ele baixe a taxa de juros para aquecer a economia americana. Mas não só isso, tá bom?
Uma coisa que poucos não perceberam. O Trump, numa tacada só, ele curou a economia mundial da inflação. Ele está aqui, ó, a deflação está aqui. Se os países do mundo optarem por ir para cima e não recuar, é o seguinte, a inflação em todo mundo vai corroer todas as nações e todo mundo vai quebrar. Só que as pessoas, o Trump ele sabe que se o mundo quebrar, as nações do mundo inteiro sofrem mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é autossuficiente. E ao que parece, pela jogada de Donald Trump, os Estados Unidos não precisam mais da China. E ele agora quer substituir a China. Mas como? A China tem 1,4 bilhão de pessoas, tem um mercado produtivo muito grande que os Estados Unidos não têm. Os Estados Unidos têm 350 milhões de pessoas e está expulsando imigrante do país. Obviamente o Trump já tem aí a quarta revolução industrial na gaveta para aplicar, que é o quê? Pôr robôs para isso, né? A quarta revolução industrial, pelo jeito, já deve estar pronta e eles não precisam mais dos chineses. Ele fala, não confie mais na mídia e tudo mais, etc. O que o Trump está buscando é tornar a economia americana uma exportadora, substituindo a China. Eles não precisam mais dos chineses ou não precisarão mais em breve, pois a quarta revolução substituirá os trabalhadores chineses na fábrica. E tudo mais, né? Eu falei o seguinte, será bom demais para nós. Trump conseguiu não só resolver a inflação dos Estados Unidos, mas também a inflação do mundo inteiro e ainda derrotou a China de vez, aparentemente. Trump será não só amado, se ele conseguir isso, a mídia não terá mais poder algum para falar dele, e ainda ele poderá fazer o que quiser no mundo que ninguém o enfrentará. O Trump ele foi genial. Todavia, essa ação dele, né, deixou uma insegurança no mundo que, no meu ver, vai mover as nações no curto e médio prazo para a criação dos blocos. Mas a China, sem dúvida, foi cercada dessa vez. Aqui, né, ele falando, o preço do barril do petróleo caiu. E uma das coisas interessantes, né, que nós conversamos lá é sobre isso, essa questão do que o Trump está fazendo. Então, foi uma jogada de mestre, de mestre. Se as nações do mundo inteiro agora forem atrás dele para recuar, nós vamos ver as nações baixando. Olha só, Taiwan disse que vai zerar as importações para os Estados Unidos, as exportações e importações. E lá é onde se produz o maior número de chips semicondutores. Imagina, por exemplo, que a China busque um acordo e diga, olha, nós também vamos zerar para vocês, vocês zerem para nós. É óbvio, irmãos, é óbvio que a China desse jeito vai se render e os Estados Unidos vai voltar a ser a economia do mundo. Para quem não sabe, o Brasil está em acordo. Não está fazendo nenhum alarde, mas o Brasil está agora negociando para também baixar tarifas. Em breve nós vamos ver mercadorias americanas entrar no Brasil pela primeira vez na história, de forma bem baratinha. Vamos poder comprar computadores, celulares de forma mais barata, muito mais viável. Irmãos, a nossa irmã estava conversando com a irmã nossa agora há pouco no grupo, né? E ela falou ela lembrou uma análise, né, do canal do Jason que se o Trump conseguir curar a economia mundial, se ele resolver o problema da inflação, que é o problema que o mundo está aí sentindo pesadamente, ele não vai ser só amado, ele vai ser idolatrado. As pessoas vão idolatrar ele. Se o Trump conseguir curar a economia mundial, que é a ferida da cabeça da besta, sem sombra de dúvidas, ele vai poder fazer o que ele quiser daqui para frente, que a mídia não vai, ninguém mais vai ouvir a mídia. E a mídia até agora só tem falado que o mundo vai quebrar, especialistas, economistas falando um monte de absurdo, coisa que eu falo para vocês desde o princípio no canal aqui. Irmãos, olha, eu falo para vocês assim, não é. Tanto é que eu nunca nem falei isso para vocês, né? Vocês nem sabem da minha formação. Eu me formei em economia, estudo isso, eu gosto muito dessa área, mas eu nunca vi como tanto especialista e economista falou tanta besteira, assim, como eles estão vendidos, né? Eles têm que falar o que o sistema manda falar, pôr medo nas pessoas. Gente dentro dos próprios governos, mundo afora, falando absurdos. Gente, o Trump não é. Ele pode ser um louco, ele pode ser um cara mal educado, isso ele é. Mas um burro, isso aí você pode ter certeza que ele não é. Ninguém chega a ser um bilionário nesse sistema porque é burro, ou sendo um burro.
As pessoas precisam compreender que esse camarada ele tem uma inteligência acima da média e ele vai fazer isso para vencer o sistema. E aqui uma coisa importante pra gente continuar, né? Então, assim, falando para vocês que ele vai curar a economia. Ele conseguiu, não é? A CNN Money está aqui trazendo, mais de 50 países buscam acordo comercial com os Estados Unidos após tarifas de Trump. Então, assim, os países, no fundo, né, falaram, vamos retalhar, isso é inaceitável, blá, blá, blá. E tá aí, amigos, né? Ele não é um qualquer. Medidas tarifárias geram turbulência. Ele vai conseguir pagar a dívida norte-americana e os déficits, né? Porque os Estados Unidos têm um déficit absurdo. A economia, o dólar continua de pé, e ainda cura a questão do déficit, né? Chega de vender caro para os outros, mas importar baratinho de todo mundo, que joga dólar na economia, mas em compensação você vai criando uma dívida infinita dentro dos Estados Unidos e com o tempo isso é insustentável. Mais de 50 países entraram em contato com a Casa Branca para iniciar negociações comerciais, disse um importante assessor econômico do presidente Trump no domingo, enquanto as autoridades americanas tentavam defender as novas tarifas que desencadearam uma turbulência global. Gerou em quem não entende nada. Tá? Quem entende o que está acontecendo não vai cair nessa. Durante a entrevista ao programa This Week, a emissora norte-americana ABC News, o diretor do Conselho Econômico norte-americano Econômico Nacional, Kevin Hassett, negou que as tarifas fizessem parte de uma estratégia de Trump para derrubar os mercados e pressionar o Federal Reserve a reduzir taxas de juros. Ele quer isso também. Ele disse que não haveria coerção política sobre o Banco Central. Em uma postagem no Truth Social, na sexta, Trump compartilhou um vídeo que sugeria que suas tarifas tinham o objetivo de derrubar o mercado de ações de propósito, em uma tentativa de forçar a redução da taxa de juros. Sim, se os mercados quebrarem, se o preço das empresas caírem, muita gente vai perder dinheiro? Muita gente vai perder dinheiro. Mas o preço das coisas vai cair. Ele vai desacelerar, a inflação vai ruir, como ele fez, ele conseguiu. O preço do petróleo caiu mais de 20%. Se você for hoje abastecer seu carro, muitos locais já no Brasil tá indo abastecer o carro e o preço caiu. Em uma entrevista separada no programa Meet the Press, no canal estadunidense NBC News, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, minimizou a queda do mercado de ações e disse que não havia nenhuma razão para prever uma recessão com base nas tarifas. Trump abalou as economias de todo o mundo depois de anunciar amplas tarifas sobre as importações dos Estados Unidos na quarta, dia 2, desencadeando taxas retaliatórias da China e provocando temores de uma guerra comercial global e recessão econômica. Como eu falei, pelo jeito, os Estados Unidos não precisam mais da China, a China deixará de ser o motor econômico do mundo, produtor, né, que vai criar e exportar, e os Estados Unidos, pelo jeito, já têm os seus robôs prontos. Na quarta revolução industrial vai ser aplicada e desencadeada nos Estados Unidos, depois vai para o mundo inteiro. Por isso que o Trump, o que ele queria para isso? Ele queria tornar quem vai ser, de novo, o motor que vai exportar mercadorias para o mundo, não é mais a China, agora voltará a ser os Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Realmente, e a mídia tá aí, todo mundo caladinho. Né? Nós não vemos a mídia falando com ênfase de que o petróleo caiu, o preço do milho, do café, da soja, do trigo, tudo caiu e caiu muito. Os preços futuros caíram, tá bom? Foi isso que o Trump queria e agora ele impôs ao mundo. Ou vocês negociam e se rendem, ou nós vamos até o fim, vamos quebrar tudo, se vocês estiverem dispostos. E aí o mundo agora vai ter que voltar atrás. As ações americanas caíram 10% e tudo mais, a mídia sempre falando com aquele teor de desespero, né, de medo, de terror. Uma coisa aqui. No domingo, dia 6, o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ofereceu tarifa zero como base das negociações dos Estados Unidos. Interessantemente, né, o Taiwan exporta os chips semicondutores que são essenciais para a indústria tecnológica, automobilística, eletrônicos no mundo inteiro. Então, os produtos americanos vão ficar bem baratos, extremamente baratos, vão produzir numa escala muito maior. E se as taxas de juros o Fed reduzir em breve, nós vamos ver a economia explodir, e ainda agora, olha só, com as nações do mundo inteiro com tarifas
muito baixas e o déficit comercial americano é resolvido ainda por cima. Tá aí. O que tá aí você pode fazer, né? Foi uma jogada para mim genial. Trump fez uma jogada genial, genial mesmo, tá bom? E só que ao mesmo tempo, para mim o perigo é a quarta revolução industrial realmente deve estar muito pronta. E o pior é que talvez esse homem seja aquele que o mundo está esperando, né? E curar a economia, se ele resolver o problema econômico, as pessoas vão se dobrar para ele facilmente. Forte abraço a todos, que Deus abençoe e fiquemos atentos.